O problema não é se Deus está distante, mas sim o quanto nós escolhemos permanecer perto dele. Eu quero convidar você para refletir como está a qualidade do seu vínculo com Deus. Você quer conhecer quais são os 5 tipos de relacionamento que nós podemos ter com Deus? Se você quiser, eu espero você depois da vinheta. Tipos de relacionamentos que nós podemos ter com Deus. Muito bom dia, eu sou a Dani Fernandes. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Café com Propósito e essa semana nós estamos trabalhando o tema intimidade com Deus. E hoje, meu querido, minha querida, eu quero junto com você refletir sobre 5 tipos de relacionamento. Vamos trocar a palavra tipo por níveis, tá? Eu gosto muito de trabalhar essa ideia de nível, por quê? Por conta da profundidade. Quanto mais nós mergulhamos, mais nós ficamos achegados, né? Mais nós ficamos ali pertinho do Senhor. Então, eu quero trabalhar os 5 níveis de relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus Pai. Você assistiu a aula de ontem? Se você não assistiu, eu te convido a assistir para você entender a aula de hoje. E na aula de ontem, nós começamos a trabalhar a qualidade do vínculo. Quando você entende a chave da qualidade do vínculo, gente, muitas coisas começam a virar na sua vida. Muitas coisas. Porque isso você leva para tudo, tá? Isso é tanto do relacionamento com Deus, como no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos. Como está a qualidade dos vínculos nos seus relacionamentos. Tá? Então, leva isso para análise. Vou falar igual eu falo para os meus clientes e meus mentorados. Leva para análise e depois você me conta. E pode contar aqui nos comentários que vai ser um prazer estar ali junto com você no que você vai compartilhar com a gente aqui. Queridos, vamos lá? Vamos lá? Olha só. Quando a gente fala de intimidade, nós falamos de entrega. Isso é algo que você vai ouvir aqui essa semana inteira. Não existe intimidade sem entrega. E quando a gente fala de nível de entrega, eu vou separar aqui por algumas nomenclaturas aqui. Por exemplo, o relacionamento de multidão, a primeira. Então, número 1, relacionamento de multidão. Eu comecei a falar um pouquinho, te dei um spoiler na aula passada. O que é o relacionamento de multidão? Gente, é aquele relacionamento distante. Ele é aquele relacionamento que enxerga Deus como um ser divino, muito grande e muito distante, e que ele está ali para ser o seu socorro. O Deus desse relacionamento, você tende a enxergá-lo como o Deus do milagre, o Deus que dá, o Deus que você ora para pedir as coisas, o Deus que você ora querendo o impossível, o Deus que você ora apresentando os seus problemas e as suas necessidades. Dani, mas tem problema nisso? Não, gente, não tem problema nenhum. A questão é que nesse relacionamento de multidão, você não tem intimidade, você tem petições, você tem pedidos, mas você não tem o poder da presença, você não tem qualidade na intimidade, e você só enxerga Deus como um pronto-socorro. E Deus Pai não é só isso. Isso é uma das coisas que Ele pode fazer, mas não é o que Ele é. Entenda que Deus, Ele quer se revelar a você como quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Quando nós compreendemos que Deus faz porque Ele é e não porque Ele pode, não existe o que Deus não faça. Então, é muito pequeno você ter um relacionamento com Deus pelo que Ele pode fazer. Deus Pai, Ele quer você, Ele quer ter um relacionamento estreito com você para te mostrar, filho, filha, eu posso te dar o que eu tenho. Eu posso fazer você fazer coisas maiores do que a que o meu filho Jesus fez, porque o próprio Jesus falou isso. Que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Gente, o que Jesus fez? Aquilo foi pequeno? Claro que não. Mas como que nós acessamos esse lugar? Por meio da intimidade.
Então, o relacionamento nível 1, que é esse relacionamento de multidão, ele te deixa numa esfera totalmente rasa. Imagina você numa praia e tá cobrindo somente os pés. Sabe? Chega ali, talvez no tornozelo. Esse é o relacionamento de multidão. O relacionamento número 2 é o relacionamento de admirador. É aquela pessoa que tem aquele tipo de relacionamento com Deus, que ela vai à igreja, ela vai na reunião de oração, ela vai na reunião dos grupos pequenos, ela se emociona, ela ouve a palavra, ela se arrepia todinha. Mas o que acontece? Ela não se entrega profundamente. Ela está ali, ela vive aquele momento, mas ela sai dele quando a reunião acaba. O culto acabou, ela volta para a vida normal. O culto acabou, ela volta para as atividades. A reunião de oração acabou, o momento de comunhão terminou. Não tem entrega. Existe o interesse espiritual, mas pouca constância. Você quer tudo que Deus tem, você quer tudo que Deus é, mas não existe a constância numa vida de oração. Não existe a constância numa vida de busca do poder espiritual. Então você admira. Nossa, aquela pessoa prega muito bem. Um dia eu quero pregar como aquela pessoa. Meu Deus, como aquela pessoa ministra muito bem. Olha como ela decora todos os versículos e tal. Ela fala que fala eloquente. Que poder de Deus, que presença de Deus essa pessoa carrega. Você admira. Você quer, mas você não busca. Não busca porque não tem constância. Não busca porque não tem entrega. E outra coisa que eu preciso desmistificar aqui com você. Para de acreditar que Deus tem coisa para filho preferido. Deus não tem filho preferido. Você é filho amado. Você é filha amada do Pai. Então tudo aquilo que você quer viver espiritualmente, você pode. Porque Ele tem para te dar. A questão é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se a entrega não for total, o nível que você vai se manter é no relacionamento de multidão ou de admirador. Para existir esse lugar, para você fazer junto com Deus, para você andar junto com Deus, precisa de entrega total. Você precisa priorizar a presença de Deus. Você precisa querer ter Deus como o Senhor da sua vida. E não só sobre aquele que pode curar a enfermidade. O Deus que pode pagar a sua conta. Não, não. Para você acessar esse lugar e você fazer junto com Deus, você olhar para um paralítico e falar: Jesus, vamos juntos? Jesus, você quer curar essa pessoa? Eu estou disponível. E Jesus dizer para você: vai, filha. E você dizer para aquela pessoa: em nome de Jesus, levanta e anda. Simples assim. É você carregar um nível de autoridade e presença de Deus na sua vida, que não é você que tem que ter medo de demônios, pelo amor de Deus. Mas é os demônios que têm que olhar para você e não conseguir estar perto por conta da presença de Deus que você carrega. Muitas vezes pessoas não conseguem desfrutar de uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual do extraordinário, que é o que o Senhor tem para nós, porque tem medo de demônios, tem medo das trevas. Não, Dani, isso daí não é para mim não, isso daí não é meu ministério. Não, gente, isso aqui não é questão de ministério. Isso é questão de autoridade. Quando você compreende que o nível de relacionamento que você tem com Deus, a sua intimidade com Deus, ela existe e é real, você compreende que mundo espiritual não é um ministério, o mundo espiritual é a sua vida. Independente do lugar que você está, independente se você está na igreja ou não, se você está na célula ou não. Aí, agora, no ambiente que você está, se você está carregando a presença de Deus, o espiritual está acontecendo. Dani, mas isso eu não estou carregando a presença de Deus, o mundo espiritual também está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem, e Ele os livra. Agora, assim como os anjos estão ao nosso redor, você acha que as forças das trevas também não estão ao derredor? O mundo espiritual, ele é real. Independente se você acredita ou não. Ah, Dani, eu não acredito muito nessas coisas. Tudo bem, eu te respeito, mas o fato de você não acreditar não invalida a existência. Eu quero te convidar a treinar
o teu olhar, a treinar a tua consciência a se acostumar com a presença de Deus. Ao seu coração clamar pela presença de Deus. Quando você pensar na presença de Deus, será algo que você não consiga ficar sem isso. Você pode até louvar, você pode até cantar aquela música. Sabe que quando você acessa esse lugar, você não consegue mais ficar sem. Né? Quando você entra no Santo dos Santos, você se conecta com uma presença de que você não consegue mais ficar sem esse lugar. Tá, mas não adianta nada você cantar e não viver. Porque se você só canta, você acessa os átrios do Senhor na hora do louvor, quando termina o louvor, acabou o arrepio. Acabou a emoção. A presença de Deus, ela é inesgotável, a presença de Deus não se esgota. Mas a presença de Deus, ela é revelada na intimidade. E aí entra o terceiro nível de relacionamento, que é o relacionamento de discípulo. O relacionamento de discípulo é aquele que você decide seguir, obedecer e permanecer na presença de Deus. Você decide seguir, obedecer e permanecer. Quando você expande a sua consciência para esse lugar de relacionamento de discípulo, você começa a acessar em Deus coisas que você nunca viu na sua vida. E você começa a sentir a presença de Deus aonde você está. É você sair do... Como que eu digo isso, gente? Sabe? Eu vou na igreja para ter um momento espiritual. Eu vou na reunião de oração para ter um momento com Deus. Não. Não é você ficar consumindo o espiritual. Você sai desse lugar de consumir o espiritual para um lugar de viver a transformação por meio da renovação da sua mente. Se você pega essa mensagem e você leva ela para o teu coração, você vai entender o que Davi diz. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, e nela eu devoro dia e noite. Davi era uma pessoa que ele queria a presença de Deus o tempo inteiro, tanto que ele falava, as orações dele era: Pai, não retires o teu espírito de mim, não me deixes sem a tua presença. É esse lugar que nós precisamos acessar, é esse nível de intimidade, de relacionamento que nós precisamos querer ter com Deus. Quando você quer Deus, você decide seguir, obedecer e permanecer a palavra dele. Na intimidade com Deus, eu faço aquilo que é importante para Deus, não só os desejos do meu coração. Quando eu compreendo quem Deus é para mim e o que Ele fez por mim, a minha vida se torna secundária. Porque o poder da presença que eu começo a carregar, começa a tomar conta. E aí uma pessoa que você passava perto e você odiava, você já começa a sentir compaixão por aquela pessoa. Coisas que você fazia e que eram tão importantes para você, mas que você sabe que a prática daquele comportamento entristecia o Espírito Santo de Deus, mas você não conseguia deixar, talvez aquilo poderia estar se tornando ou já tinha se tornado um vício na sua vida. Quando você vem para esse tipo de relacionamento de discípulo, você começa a seguir, a permanecer e a obedecer a palavra de Deus, e o Espírito Santo ele vai tomando conta de você, e aquilo que te dominava começa a perder forças. Práticas do pecado que dominavam o teu comportamento, a tua mente, o teu coração começam a perder forças. Compreenda que onde há a primazia da presença de Deus, qualquer outra presença, ela perde força, porque a presença de Deus é soberana. Quando nós atraímos a presença de Deus para o território que nós pisamos e ocupamos, você começa a enxergar visualmente, no mundo físico, você começa a perceber coisas sendo, literalmente, vivendo mudanças. Você começa a ver pessoas que no ambiente se comportavam de um jeito e já não se comportam mais. Você começa, pelo poder da presença, vendo o amor começando a frutificar no meio das pessoas. Você começa a perceber uma comunhão que não existia. Um começa a falar com o outro.
O espírito de confusão, de contenda, aquela coisa que era totalmente inabitável, era uma confusão tremenda, começa a mudar. As pessoas começam a ter prazer de estar ali. As pessoas começam a ter o desejo de estar ali. Nossa, está diferente esse lugar. Eu quero estar lá. É o poder da presença de Deus, que você está atraindo quando você decide seguir, obedecer e permanecer na intimidade com Deus. E indo para o nosso quarto tipo de relacionamento, o relacionamento de amigo. Ai, gente, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso porque quando você vive um relacionamento de amigo com Deus, você ama a presença de Deus. Você não quer somente estar na presença de Deus, não, você começa a amar a presença de Deus. Você não serve a Deus ou você não busca a Deus somente pela resposta que Ele pode te dar, mas você fica ali, Jesus, eu quero esse momento estar juntinho aqui com você agora só para te sentir. É você estar ali, você e Jesus, e vocês se tornarem um só pelo poder da presença. É você olhar para aquele lugar e acessar o coração de Deus, conhecer o coração de Deus por meio da sua palavra. E nesse relacionamento de amigo, talvez antes você não conseguia ler um versículo, que a sua mente já saía dali. Agora você está lendo 2, 3 capítulos e não consegue parar. Porque está você e Jesus e você ali naquele momento, vivendo a presença por meio da palavra. É você estar no momento de oração e aquilo não ser mais maçante. Você antes talvez ficava olhando no relógio, meu Deus, não passou 2 minutos. Parece que já passou 20, não, nem passou 2. Ah, deixa eu continuar orando aqui, não. Quando você vive o relacionamento de amigo, horas se passam e você não percebe. Por conta do poder da presença. Você entende que intimidade não é um evento, e sim um caminho. Um caminho que você trilha de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. No relacionamento de amigo, você tem Deus e Deus tem você. Pega nas mãos e só vão. E você convida o Espírito Santo. Espírito Santo, para onde nós vamos agora? E aí você começa a acessar um lugar que talvez era daquelas pessoas que você admirava, lembra? Meu Deus, um dia eu quero ser assim. Meu Deus, um dia eu quero falar com Deus como essa pessoa fala. Nesse relacionamento de amigo, você já começa a acessar esse lugar. Você já começa a gerar essa intimidade com Deus. E aí nós vamos para o 5º e último relacionamento, que é o relacionamento íntimo. Ai, gente, e desse lugar de intimidade é onde você vive ali o ápice, é onde você vive o tudo com Deus. É isso aqui, ó. Compartilha o coração, você aprende a ouvir, você aprende a depender, você aprende a viver a vida de Deus. E qual é a vida de Deus? Aquele que está em mim e eu estou nele, está aqui. Quando a gente vai para João 14, eu gosto muito, gente, de João 14 a João 15, deixa eu ver aqui. Gente, é ao vivo, viu? É sobre isso. Peraí, João 15. Olha só, em João 15, fala sobre a videira e os ramos. Depois você lê aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na faculdade, na sua empresa. O capítulo 15, o João capítulo 15. E ele está falando o tempo inteiro como é andar com ele. E eu quero ler aqui junto com você os primeiros versículos. Olha só: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, no relacionamento com ele você vive a frutificação, você vive a multiplicação. Olha só que coisa linda, gente. Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. Não tem como estar sozinho quando você decide pegar nas mãos de Jesus e falar: Jesus, eu sou teu e você é meu. Jesus, eu quero andar com você. E eu quero convidar você agora, onde você está. Eu quero fazer um convite para você. Você aceita andar com Jesus? Você aceita trazer Jesus para esse relacionamento íntimo, esse relacionamento de amigo, esse relacionamento de discípulo? Se você aceita e você quer viver isso aí, agora eu não estou perguntando se você quer religião, se você quer trocar de religião, não. O meu convite para você é: você quer viver essa intimidade com Deus? Você quer viver esse relacionamento de Deus te chamar de amigo, de Deus olhar para você e falar: uau! Esse meu filho e essa minha filha me tem como Senhor da vida dele e dela. É isso que eu estou perguntando se você quer. Se você quer viver o extraordinário com Jesus e você cantar, tem um hino do cantor Oséias de Paula, ele é antigo, gente, que fala: eu e Jesus somos um só. É esse convite que eu quero fazer para você. Você quer ter um nível de intimidade em que você e Jesus são um só? Se você quer, comenta aí: eu quero, eu aceito. Eu e Jesus somos um só. E enquanto você está fazendo isso, você está literalmente dizendo para Jesus: eu quero sair da esfera do relacionamento de multidão e ir para o relacionamento íntimo. Eu quero viver a transformação e não o conformismo. Eu quero sair da água do tornozelo e mergulhar no oceano do Espírito. Se você quer viver esse mergulhar no Senhor, quando você comenta aí: eu quero, que o poder da presença de Deus te alcance agora e que o Senhor, Jesus Cristo, comece a fazer parte da sua vida nesse exato momento. E que a transformação que vem por meio da renovação da mente alcance você nesse exato momento. Eu quero declarar sobre a sua vida a salvação. Que você viva um relacionamento extraordinário com Jesus a partir de agora, não é de hoje, é de agora. Porque é só você falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para você. E você vai sentir Jesus pegando na sua mão e começando a trilhar com você. Que hoje, terça-feira, seja o começo dessa jornada, desse relacionamento, desse transicionar do relacionamento de amigo, do relacionamento de multidão para o relacionamento íntimo. É uma decisão que só cabe a você. Que você tenha uma semana excelente. Que seja uma terça-feira em que você viva o transbordar de Deus na sua vida. E eu te aguardo amanhã, às 7h07 da manhã. Fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que isso que você viveu e sentiu agora, você possa ser semente na vida de alguém, para que ela viva e sinta também. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Um beijo no seu coração e que a paz, que excede todo entendimento, alcance sua mente, sua alma, seu corpo e o seu coração. Até amanhã!